O total de casos confirmados no mundo inteiro da doença do coronavírus de 2019 passa de 15 milhões, com quase 620 mil mortes e mais de 9 milhões e 118 mil pacientes curados. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 6%, um ponto percentual abaixo da semana passada. Um novo estudo divulgado na Holanda afirma que se 90% da população usassem máscaras, higienizassem as mãos regularmente e mantivessem a distância mínima de 2 metros, a pandemia seria controlada antes do surgimento de vacinas e de tratamentos eficazes. Em queda nas pesquisas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muda de tom. Depois de 3 meses, o presidente americano voltou a dar uma entrevista coletiva sobre a Covid-19. Reconheceu que a situação vai piorar antes de melhorar, mais uma vez. Trump defendeu sua decisão de proibir a entrada de viajantes vindos da China, que foi apenas parcial lá no início da pandemia. Elogiou a testagem dos Estados Unidos como a maior do mundo, o que não é verdade. A China testou 90 milhões de pessoas, os Estados Unidos ainda não chegaram a 50. Trump afirmou que prestou toda a ajuda necessária aos governadores, outra falsidade. Os governadores estão pedindo mais dinheiro para testes e equipamentos. O presidente ignorou as inúmeras vezes em que subestimou a gravidade da doença e insistiu que um dia ela vai desaparecer. Nos Estados Unidos tem hoje mais de 4 milhões de casos confirmados e quase 145 mil mortes. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças admite que o verdadeiro número de casos pode ser de 2 a 13 vezes maior, o que daria, no ponto máximo, mais de 52 milhões. O total de mortes num dia nos Estados Unidos passou de 1.000, o que não acontecia desde 29 de maio, com exceção de 2 dias em junho. A Califórnia, o maior estado americano, com quase 40 milhões de habitantes, chegou a um total de casos confirmados de 400 mil. No Texas, o segundo maior estado americano, há quase 11 mil pessoas hospitalizadas. No Brasil, com mais 1.346 mortes e quase 45 mil casos novos em 24 horas, o total chegou a 81.597 óbitos e 2.166.000 casos confirmados. A média de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.048. Na Índia, o terceiro país com o maior número de casos confirmados, 1.194.000, um estudo feito na capital, Nova Delhi, pelo Centro Nacional de Controle de Doenças, indica que 23,48% da população da cidade foram infectados. Só para comparar, em Nova York, 22,7% teriam anticorpos para o coronavírus. Em Manaus, a capital do Amazonas, estima-se que seriam 25%, em Iquitos, no Peru, 70%. Ou seja, Iquitos já teria atingido o que chama de imunidade de rebanho. A maioria da capital indiana é assintomática, mas isso daria um total de mais de 5 milhões de casos, muitas vezes mais do que o número oficial para o país inteiro. A Índia testa relativamente pouco. O total oficial de mortos está em 28.770. Os médicos indianos acreditam que serão necessários 2 anos para vacinar 60% dos 1 bilhão e 380 milhões de habitantes do país. O México, quarto país em número de mortes, chegou a 40.400 óbitos em mais de 356 mil casos. O presidente Andrés Manuel López Obrador, um populista de esquerda, subestimou a gravidade da Covid-19 no início da pandemia e demorou a tomar medidas concretas. Na Argentina, houve mais 117 mortes e 5.344 casos novos no dia, elevando o total para 126 mil casos confirmados e 2.490 mortes. Mais de 90% das novas infecções são na capital e na província de Buenos Aires. Um artigo publicado no New England Journal of Medicine, a revista médica mais prestigiada do mundo, indica que os anticorpos de pacientes com a versão mais branda da Covid-19 desaparecem rapidamente, suscitando dúvidas se terão imunidade por longo tempo e também sobre a eficiência das vacinas. Até agora, não há casos confirmados pela medicina de pacientes que tenham desenvolvido a doença 2 vezes. Que país sairá ganhando da pandemia? No jornal The New York Times, o economista Ruchir Sharma, um grande crítico do Brasil, aposta na Alemanha. A primeira-ministra Angela Merkel agiu rápida e decididamente para testar em massa, isolar os contaminados e quem teve contato com eles.
A popularidade de Merkel subiu de 40% para 70%, marginalizando extremistas à direita e à esquerda. O país entrou na crise com um saldo positivo de 2% do produto interno bruto nas contas públicas. Isto permitiu cortar impostos, dar ajuda direta aos cidadãos e empréstimos subsidiados das empresas para evitar demissões. O programa de ajuda alemão chegou a 55% do PIB, proporcionalmente 4 vezes maior do que o dos Estados Unidos, de 3,3 trilhões de dólares. A taxa de desemprego na Alemanha subiu para 6%. A Alemanha tem um governo eficiente, baixo endividamento, uma indústria de excelência reconhecida no mundo inteiro e uma capacidade crescente de criar empresas de alta tecnologia, enquanto os Estados Unidos e a China, que dominam o setor, se endividam pesadamente. A política industrial alemã se volta para a produção dos carros do futuro, elétricos ou movidos a hidrogênio, e também o programa de recuperação alemão destina 50 bilhões de euros, mais de 300 bilhões de reais, para a digitalização de indústrias tradicionais. Depois de assumir a presidência rotativa da União Europeia até o fim do ano, a chanceler alemã foi decisiva na aprovação do plano de recuperação do bloco europeu de 750 bilhões de euros, mais de 4 trilhões e meio de reais, o que é fundamental para manter a pujança da maior economia da Europa e quarta do mundo. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com um grupo chamado Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, e muito obrigado pela atenção.